Atenção, rádio, som para a Câmara. José Mendes Sobrinho, da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, senhoras e senhores vereadores, autoridades presentes, assistentes deste plenário e ouvintes da Rádio Comunitária Nativa FM, passaremos agora para a solenidade de entrega do título de cidadão tabelirense ao Dr. Antônio Paes de Andrade, um dos grandes expoentes da política nacional, já tendo ocupado quase todos os degraus da vida pública do nosso país, sempre desempenhando o seu papel com altivez, sabedoria, seriedade e, acima de tudo, honradez. Quero convidar os senhores vereadores para tomarem posição em seus lugares. E agora, para formar a mesa das autoridades, eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Taboleiro do Norte, vereador Agaci Monteiro Chaves. Convidar o excelentíssimo senhor senador Sérgio Machado, líder do PSDB no Senado. Convidar o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Maiardi de Andrade. Convidar também o deputado federal e presidente executivo e presidente da executiva estadual do PMDB, deputado Eunício Oliveira. Senhores vereadores, bom dia, autoridades aqui presentes. Nós queríamos formar uma comissão aqui para dar entrada ao plenário o agraciado deputado e ex-presidente do Paes de Andrade. Comitiva formada pelo vereador Juvenal Bezerra da Costa, autor do requerimento do projeto de lei, Vidal Batista de Aves, José Garibaldo Guerreiro Freire, para dar entrada ao presidente Paes de Andrade. Só estão os seus vereadores, todos os ouvintes, ficassem de pé para... Para darmos início aos nossos trabalhos, ouviremos agora o hino nacional. Conquistar com braço forte, entre o seio, a liberdade, desafio nosso peito a qualquer morte. A pátria mãe, amor e esperança permanece, se por nossos olhos no delírio, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, os velhos natureza, entre o Brasil e o Brasil, a pátria amada, os filhos desses olhos mais, pátria amada, Brasil.
Convidar o ex-prefeito, o doutor Vasconcelos, para sentar aqui ao lado, o ex-prefeito Zé Guerreiro, o primeiro presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro Norte, o senhor José Ferreira de Araújo, comparecer, sentar-se aqui ao lado das autoridades, o nosso delegado de Polícia Civil, também comparecer aqui, sentado aqui. Para darmos início aos nossos trabalhos, nós queríamos convidar o vereador Juvenal Bezerra da Costa, autor da proposição, para saudar o homenageado. Então o homem teve esse privilégio de ser escolhido para dominar e sujeitar a criação. Também encontrei na minha memória uma passagem, um acontecimento lá do país de Israel, quando o Senhor Jesus Cristo estava fazendo sua exposição. Ele encontrou-se com os samaritanos e uma representante disse para ele: as suas propostas são boas, mas porventura és tu maior do que o nosso pai Jacó, nosso pai Israel, que cavou esse grande poço e bebeu ele e deu também o seu rebanho. Nós encontramos em Paz de Andrade, e eu pergunto e sempre perguntei: há alguém maior do que Paz de Andrade para a nossa região? Eu não encontrei. Há alguém para nós, político, para nós da região, nós nordestinos, nós cearenses principalmente, há alguém que tenha feito maior do que Paz de Andrade? Eu acredito que todos ficarão em silêncio, porque não há. Nós encontramos em Paz de Andrade realmente um grande benfeitor. Pode ter igual, porque pode ter realmente, mas segundo o que a gente pode observar, não há ninguém no Brasil, somente na nossa região, com feito maior do que Paz de Andrade. Eu vou ler aqui, mas eu gostaria de pedir, que eu não trouxe meu óculos, gostaria de pedir que o nosso assessor, Carlos Leal, para ler esse currículo, por favor, com a sua voz mais bem educada, eu gostaria que o Carlos Leal pudesse ler. Então, depois eu retorno a ler. Da oração inicial, Pois não, senhor vereador, autoridades aqui presentes, o currículo vitae do homenageado ex-deputado Paz de Andrade, advogado, professor e escritor. Paz de Andrade, Antônio, natural de Mombaça, Ceará, percorreu todos os estágios da atividade política, parlamentar e executiva, tendo assumido por 12 vezes a presidência da República como substituto constitucional do chefe da nação. Ainda acadêmico de Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, então Distrito Federal, candidatou-se a deputado estadual do Ceará, pelo antigo PSD,
tendo assumido em 1951. Reelegeu-se deputado estadual até 1963. Em 1958, licenciou-se do mandato para assumir a Secretaria do Interior e Justiça, de Educação e Saúde e da Agricultura do Estado do Ceará. Na Assembleia Legislativa, foi vice-líder e líder do seu partido. Elegeu-se deputado federal em 1962, exercendo o mandato até 1965 pelo PSD. Com a extinção do pluripartidarismo, em 1965, filiou-se ao MDB, exercendo o restante do mandato por essa legenda, pela qual se reelegeu em 1966, 1970, 1974 e 1978. Com o fim do bipartidarismo, em 1979, inscreveu-se no PMDB, conquistando novos mandatos na Câmara dos Deputados, em 1982 e 1986, sendo o último como deputado constituinte, com vigência até 1991. Em 1995, voltou à Câmara dos Deputados, exercendo o mandato até 1998. Ainda em 1995, foi eleito presidente nacional do PMDB. Na Câmara dos Deputados, elegeu-se, segundo o secretário da mesa, no período de 1971 a 1972, presidente da Comissão de Serviço Público de 1975 a 1979, quarto secretário no biênio 1981-1982, primeiro secretário no período de 1987 a 1988 e presidente da Casa, a partir de junho de 1989, com mandato que se estende até 1991. Foi professor da Universidade Estadual do Ceará, como um dos seus fundadores. No exercício da presidência da República, como substituto constitucional do presidente José Sarney, sua atuação foi sempre marcante. Dentre inúmeras decisões que tomou, destacou-se pela sua importância social a sanção da lei do Fundo Constitucional para Desenvolvimento do Nordeste. Enviou ainda ao Congresso Nacional medida provisória modificando o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e determinando a incorporação da correção monetária mensalmente, bem como o depósito na conta do trabalhador nas 48 horas após o desconto. Durante 10 anos, quando o Comitê de Imprensa da Câmara dos Deputados escolheu os 4 melhores parlamentares, foi um dos distribuídos pelos jornalistas. Também o Comitê de Imprensa da Assembleia Legislativa do Ceará, durante 19 anos, julgando a atuação de Paz de Andrade como deputado federal, o elegeu sempre um dos melhores deputados da representação cearense. Presidente do Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, 1978-1988, entidade mundial que reúne 130 países e tem suas deliberações incluídas na pauta dos trabalhos da Organização das Nações Unidas. Paz de Andrade publicou vários livros em que presta conta dessa representação. Em sua participação nos vários congressos da Interparlamentar, levou à manifestação das oposições brasileiras contra a censura à imprensa, a violação dos direitos humanos, as cassações de mandatos parlamentares, as prisões arbitrárias, a extinção dos partidos políticos. Possui inúmeras condecorações, dentre outras, as seguintes: da Ordem Mexicana da Águia Azteca de 1987, a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho de 1989 no grau de Veracruz, Ordem do Mérito do Trabalho do PST 1989, Inconfidência Mineira 1989, Ordem do Distrito Federal 1989, Grão-Mestre, Ordem do Rio Branco do Itamaraty 1989, grau de Veracruz, Ordem do Mérito das Forças Armadas 1989, grau de Veracruz, Medalha do Imperador Dom Pedro II 1989, Ordem do Mérito Aeronáutico Gran Cruz 1989, Medalha do Mérito Mauá 1989, Medalha do Mérito Tamandaré 1989, Medalha do Mérito Judiciário Militar Gran Cruz 1990. Em 1990 recebeu a Ordem do Mérito Bernardo O'Higgins do Chile. Em 1989 recebeu ainda o Troféu Sereia de Ouro e título de cidadão honorário de Minas Gerais em outubro de 1999. Participou do Congresso Pan-Luso Filipino em Lisboa em 1959, dos estudos sobre o voto distrital e seminários da Anistia Internacional sobre Direitos Humanos, a convite do governo dos Estados Unidos da América e da Alemanha. Representou a Câmara dos Deputados junto à Conferência da União Interparlamentar em Lima, Paris, Londres e Praga. Presidiu a delegação da Câmara dos Deputados em visita à União Soviética por convite do Soviético Supremo, Mikhail Gorbachev. Como escritor, publicou em 1976 pela editora Paz e Terra, Itinerário da Violência, a Interparlamentar e os Direitos Humanos, a editora Paz e Terra do Rio de Janeiro, o Brasil e a União Interparlamentar, a editora Paz e Terra do Rio de Janeiro, em 1998, presença na Constituinte, a editora Paz e Terra, sem falar em outras publicações. Esse é apenas um pequeno breviário desse ilustre cidadão brasileiro que hoje recebe o título de cidadão brasileiro, Antônio Paz de Andrade.
Muito bem. Obrigado. Então, senhor Leonardo Raimundo Bilardo da Silva Maia, nosso candidato que foi pelo partido do PMDB. Manuel Moreira de Almeida, candidato a vice-prefeito, e toda a conjuntura PMDBista do nosso município. Excelentíssimo prefeito, doutor Marcos de Andrade, aquele povo do tabuleiro, deu a honra de eleger o prefeito atual. Odílio e os demais vereadores de militância, Zé Guerreiro, ex-prefeito, doutor Nestor, ex-prefeito, e seus exílios, enfim, todos que estão na milícia militando à disposição do julgamento do povo, oferecendo-se a trabalhar pelo povo da nossa terra. Tenhamos juntos, senhor senador e senhor deputado federal, Sérgio Machado e Eunice Oliveira. Tenho a condição espiritual e juntamente diante desse exposto, dessa exposição da vida deste homem, Paz de Andrade, que quando esperou o momento certo, dedicando a sua vida, esperou o momento certo para apresentar ao seu povo, quando ele autorizou, sendo ele presidente da República, por 15 vezes, interinamente, mas assumindo uma determinada ocasião, ele olhou para o nosso Nordeste e fez como Israel, como Jacó, e cavou o poço e autorizou a construção do Castanhão, que me dá o motivo de ver Paz de Andrade, de ver o senador Sérgio Machado, de ver o deputado Eunice Oliveira e os demais militantes da política aqui, brasileira, nordestina e cearense tabuleirense. Ver este homem, o apaixonado, aquele que não esquece do seu irmão faminto e necessitado, e deu autorização para a construção do Castanhão, que está aí, dando emprego aos tabuleirenses. Eu olho e vejo os carros da Andrade Gutierrez. Muitos empregos têm dado ao tabuleiro. Muitas mães de família têm sido beneficiadas, senhor doutor Paz de Andrade, aqui em Tabuleiro do Norte, por causa dessa sua atitude, dessa alavancada que o senhor deu e que os demais estão dando sequência, com o doutor Eunice Oliveira e Sérgio Machado, que muito tem lutado para a continuação desse grande projeto para o nosso Nordeste e que está banhando já a nossa região, nosso município, com benefício antes mesmo dele ser concluído. Então é um motivo, senhor Paz de Andrade, senhor prefeito doutor Maiardi, e senhores vereadores e senhores munícipes comigo, de eu trazer o meu coração a um convite a doutor Paz de Andrade para ser nosso irmão tabuleirense, porque nós queremos muito bem, porque ele fez muito bem a nós. Então eu convido o Paz de Andrade para aceitar, em nome desta Câmara Municipal, em nome dos senhores vereadores e não só dos PMDBistas, mas de todo o tabuleirense, para o senhor ser o nosso irmão de direito por esta Câmara Municipal. Muito obrigado. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, nós queríamos ouvir o presidente da diretora municipal do PMDB, o senhor Marcos Aurélio. Presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, vereadora Garcia Monteiro Chaves, prefeito municipal de Tabuleiro do Norte, doutor Maiardi de Andrade, senador Sérgio Machado, deputado Eunice Oliveira, deputado que considero sempre nosso deputado Antônio Paz de Andrade. As minhas palavras serão longas, serão rápidas, pois o momento pede para que a gente abrevie essa sessão. E começo, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores do município de Tabuleiro do Norte. Senhor presidente Eunice Oliveira, senador Sérgio Machado, a presença de várias autoridades nesta Câmara Municipal é uma demonstração, doutor Paz de Andrade, de respeito de cada um, de cada ala, de cada partido do nosso município que tem por Vossa Excelência. Estão aqui desde o ex-prefeito Zé Guerreiro, ao ex-prefeito Nestor Vasconcelos, ao prefeito doutor Maiardi. Isso é uma demonstração do ex-vice-prefeito Edinardo, dos vereadores e representantes da bancada do PT de Tabuleiro do Norte. Isso é uma demonstração de respeito
e, acima de tudo, de que essas lideranças esperam que Vossa Excelência, como filho de Tabuleiro do Norte, se dedique, juntamente com o nosso senador Sérgio Machado, com o deputado Eunício Oliveira, para que não esqueçam do povo de Tabuleiro do Norte. O prefeito Dr. Maiate sabe disso, que nós, da bancada do PMDB de Tabuleiro, já enviamos ofício ao deputado Eunício Oliveira para que não esqueça do município de Tabuleiro do Norte no orçamento do próximo ano. Tenho certeza que nós que fazemos o PMDB temos que fazer a política diferente, sempre lembrando do nosso município e, acima de tudo, que o povo está acima da política. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra do nosso prefeito, doutor Maiate de Andrade. Vereador Agaci, presidente desta casa, senador Sérgio Machado, deputado federal e presidente do PMDB do Ceará, e um grande homenageado e com muito mérito e muita justiça, presidente, deputado e amigo de todos os cearenses e agora mais um tabuleirense, Antônio Paes de Andrade. Senhores e senhoras vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, imprensa, senhores e senhoras, Tabuleiro do Norte, neste momento, sente-se mais do que alegre, sente-se honrado em ter como um dos seus filhos o nome e a figura de Paes de Andrade. Neste momento, a minha felicidade é muito maior e talvez vocês, irmãos tabuleirenses, não saibam a razão. Paes de Andrade, ligado a nós por laço de família, este Andrade dele, o nosso, é o mesmo. Nós aprendemos a gostar do Paes de Andrade desde 50 cansados, quando meu pai, presidente do PSD, de Valdemar, e toda a estrutura política de família, vota e votaram e trabalharam com o Paes desde 50, 54, 58, 62 o Paes sai para federal, os partidos se acabam pelo AI2, em 66 estamos novamente na militância agora no MDB. E quando naquele momento da repressão e da ditadura, do medo do Ceará, apenas 6 municípios faziam eleger o prefeito do MDB, Campos Salles elegeu o prefeito mais novo do Ceará, o nosso primo Jaime. E aqui está Tabuleiro, prefeito Alcides Monteiro. Este MDB que nós aprendemos a gostar e a militar, esse MDB que levantou a bandeira, vultos como Paes e Martins Rodrigues, Madeu Arraes, Dória Sampaio, Luciano Magalhães, Expedito Machado também, aquele MDB, aquele PSD que lutou na trincheira defendendo a redemocratização e lutando contra as injustiças e o autoritarismo, foi esse MDB que eu aprendi a gostar e a militar como estudante e como político, meu pai Campos Salles. Hoje aqui em Tabuleiro a gente se reencontra com alegria e garantindo a você que estamos aqui, a trincheira também da luta pelo Ceará, unindo-se às vozes que estão ecoando por aí, pedindo mudanças, pedindo novos rumos e novas orientações na política do Ceará, para ver se acabamos ou se pelo menos melhoramos tanto sofrimento, tanta miséria, tanta fome, embora as estatísticas falem o contrário. A este Ceará tão sofrido, começam a erguer vozes discordantes e pensantes e querendo mudanças. Que essas mudanças venham rápido. Que a sensibilidade do povo já está esgotada e o povo está querendo tomar novos caminhos e novos rumos. E você, Paes, sempre foi esta voz maior, sempre foi o porta-voz. Quantas vezes nos idos de 66, 67, nós esperávamos a sua cassação,
Você como homem de batalha de linha de frente e dos mais perseguidos pelos generais, pelo regime autoritário. Você é o maior exemplo aqui na política cearense da palavra que Juscelino dizia: Deus poupou-me o sentimento do medo e Ele poupou a você também, com certeza. E dentro dessa visão de estadista que você tem, dentro dessa visão de homem público que não recua nos seus princípios, que luta toda hora, que está sempre combatendo, está sempre lutando pelos oprimidos, pelos fracos, pelos deserdados, pelos desafortunados, você é uma das maiores lutas, bandeiras e um exemplo para nós outros. Falo com a saudade do nosso MDB, falo com a saudade de alguém que ainda espera voltar a esse partido, de alguém que espera um dia, quando algumas nulidades e algumas pessoas que envergonham, quando finalmente triunfar o PMDB de Pai de Andrade, o PMDB dos homens de bem, Eudêncio Oliveira, o PMDB daqueles que querem realmente o bem do Brasil, com certeza eu estarei formando ao lado de vocês. Espero que você, como novo tabuleirense, esteja junto a gente, como deputado, com certeza, da próxima legislatura, as nossas idas a Brasília em busca de recursos, batendo no seu gabinete, como já estivemos 3 vezes no gabinete do senador Sérgio Machado, e sendo atendido, não é só bater, sendo recebido, atendido e sendo tabuleiro aquinhoado com verbas para o desenvolvimento da nossa gente. É o tabuleiro que nós queremos. Um município pobre, como tantos outros do Ceará, mas a fortaleza do tabuleirense, a coragem, a inteligência, a terra dos caminhoneiros, a terra das oficinas, a terra dos homens que trabalham, dos homens que descobrem novos caminhos e solucionam graves problemas. Este é o tabuleiro que nós queremos. Unido, o tabuleiro da paz, sem aquela pecha de violência, sem a história do tabuleiro da morte. Nós queremos, com a ajuda de vocês todos, de homens, a fibra e do caráter de vocês todos, que nos ajudem a resgatarmos de vez essa coisa triste de violência, e todos juntos, de mão dadas e trabalhando, todas as lideranças, esquecendo as coisas pequenas, esquecendo as questões e o passado, olharmos para a frente, formarmos um só bloco, que é o bloco do trabalho, do progresso, do desenvolvimento, e aí nós possamos ter um Ceará melhor, começando por tabuleiro. Quantos municípios estão precisando se desenvolver, valorizando o homem do campo que foi abandonado, gerando emprego, gerando condições, melhorando a condição do povo. Como é triste, pais, depois de tantos anos, voltarmos a ver o clamor da seca, a ameaça da invasão, mães famintas chorando com o filho nos colos. É a volta, e eu pergunto, onde está a Ilha da Maravilha do Ceará e do progresso e desenvolvimento tão falada por aí afora? E aí eu pergunto, por que tanta miséria em pleno século, no início do novo século, por que ainda tanta miséria e tanta fome? É preciso que se encare de vez, porque essa bancada recua diante de um presidente que anunciou o problema do São Francisco, a transposição das águas, e o projeto agora é colocado aí para não sei quando. E nós aqui que sofremos na pele, e o povo que sofre, e as famílias. Queremos ouvir agora o presidente da Executiva Estadual do PMDB, o deputado federal Eudêncio Oliveira. Senhor senador da República, e espero que muito em breve também nosso companheiro do partido, senador Sérgio Machado, senhor autor do requerimento, do projeto de requerimento que dá a esse homem público extraordinário que é Pai de Andrade, como novo cidadão desta terra, meus companheiros de PMDB, presidente Marco Aurélio,
ex-prefeito, vice-prefeito Elinar, ex-prefeitos aqui presentes, senhores vereadores, senhoras vereadoras, lideranças comunitárias, minhas senhoras e meus senhores. Falar de Paz de Andrade é muito fácil e ao mesmo tempo extremamente difícil. Tive a honra, a responsabilidade de substituir na Câmara Federal essa história que vocês acabaram de presenciar quando o locutor, o assessor da Câmara, fazia um pequeno e breve relato da história de Paz de Andrade. Eu estou há 25 anos ao lado de Paz de Andrade. Conheço o Paz de Andrade em todos os seus pensamentos, a todas as suas ideias. E ainda muito jovem, naquela época, presidente da Câmara Estudante do Ceará, não conhecia o Paz de Andrade, mas já era o seu admirador. Acho que esta Câmara Municipal, pela unanimidade dos votos, colocar nas mãos de Paz de Andrade, nesta manhã, aqui, o título de cidadão desta terra, cidadão taburense, é de extrema importância. De extrema importância porque, muitas vezes, esse Paz de Andrade que ali está, foi tão injustiçado porque queria trazer para o estado do Ceará, tão faminto, tão sofrido, tão seco, como disse aqui o prefeito Maiá, o açude do Castanhal. Foi duramente criticado por aqueles que ainda estão no poder desse estado. Insultado porque queria trazer o Castanhal, que era um sonho de verão por ter assumido a presidência da República e queria marcar uma posição para o estado. Não era isso. Quem conhece o Paz de Andrade sabe que ele pensa, e às vezes eu conversando com ele, o que o Paz de Andrade diz no café da manhã, ou dentro do quarto fechado, ainda de pijama, é o mesmo Paz de Andrade que vai para as televisões e repete as mesmas frases no mesmo pensamento. É um homem de coragem, um homem que fez tudo pela vida pública, deu tudo pelo seu estado, deu tudo da sua vida pelo seu país, sempre com dignidade, com honestidade e com transparência. E no momento em que os homens públicos são tão questionados nesse país, Paz de Andrade é o exemplo vivo para todos nós, principalmente para mim, que tenho a responsabilidade enorme. Disse há poucos dias na convenção estadual do meu partido que de uma coisa o Paz de Andrade podia estar tranquilo. Eu tenho buscado seguir, deputado Paz de Andrade, os seus passos naquilo que você sempre me ensinou, que político tem que ser, acima de tudo, honesto, transparente e comprometido com a sua gente. Nós temos sonhos também. Sonhos de ver um Ceará diferente do Ceará que ele está. Sonhos de saber que lá no sul nós ainda somos aqueles que eles imaginam que promovem a seca e a fome, nós políticos, para sugar e tirar o voto do eleitor. Eu tenho a honra também de ter participado, juntamente com o senador Sérgio Machado, quando das emendas para as estradas, para o açude do Castanhão, para o tabuleiro de Russas. E tive a oportunidade, num momento talvez em que eles imaginavam que o açude do Castanhão, com 23 pendências criadas, não por nós, mas por aqueles que estão no poder, botaram uma casca de banana, como nós chamamos aqui no linguajar popular, para que o deputado Elício Oliveira fosse o relator daqueles 104 milhões que estava pendente, que a bancada do Estado do Ceará tinha colocado para o açude do Castanhão e que tinha sido suspensa por essas 23 pendências. Fui 232 vezes a audiências públicas
com o ministro do TCU, com parlamentares, com meus companheiros de bancada, para resolver todas as pendências. Ocupei todos os espaços que aquilo precisava para resolver. E conseguimos fazer um decreto legislativo na madrugada de uma sexta-feira, com o apoio do senador Sérgio Machado, para que o açude do Castanhão se tornasse uma realidade e voltasse a ser construído. Tenho a minha parcela de contribuição nessa obra tão importante, que o destino fez com que pai de Andrade autorizasse e fez com que o seu seguidor, o deputado Edson Oliveira, desse sequência. No estado do Ceará, nós temos compromisso com a nossa gente. E esperamos, meu companheiro Sérgio Machado, esperamos, senhores vereadores, lideranças, meus companheiros de partido, esperamos construir uma grande aliança do estado do Ceará. O meu partido, o PMDB, está fazendo encontro em todo o estado do Ceará, ouvindo, conversando com as pessoas para transformar tudo isso num projeto de poder que seja um projeto de poder voltado para os interesses da sociedade. A população não aceita mais políticos apenas de discurso e de promessa. Você tem que ter realizações. Você tem que imaginar que esse Estado não pode continuar sendo governado como ele está. O interior totalmente abandonado, sem nenhum projeto para que as pessoas possam viver o campo, sem nenhum projeto para que as pessoas possam ter dignidade no seu município onde nasceu. Eu sou interiorano lá da Lavra da Mangabeira. Saí muito jovem. Ainda havia oportunidade lá no sul, chamado Sul Maravilha. Hoje, as populações migrantes vão para as grandes cidades para aumentar o sofrimento. Nós temos que construir, senador Sérgio Machado, nós temos que construir, deputado Paz de Andrade, juntos, um projeto diferente para o estado do Ceará. Um projeto que não pense apenas no estado como um instrumento para servir ao próprio estado, mas que pense num estado que seja e esteja fundamentalmente a serviço do homem. A nossa indignação. E político que não tem indignação com o que vê do sofrimento da população não merece ter mandato parlamentar. Por isso, eu queria, nesta manhã, render todas as minhas homenagens a quem merece. A este homem que gosta de dizer que é o senador do Vale do Jaguaribe, porque aqui ele teve o dobro da votação do outro candidato, que era o candidato oficial por todas as posições. Pai de Andrade, que Ulisses Guimarães esteja nesse momento no céu nos iluminando, dizendo como ele gostava de dizer, e talvez se estivesse aqui nessa reunião, ia repetir aquela frase extraordinária que um dia sua família, eu e todos nós que estávamos na Câmara dos Deputados ficamos emocionados quando ele disse: Pai de Andrade, aperto-lhe as mãos, porque são mãos limpas, desejosas de construir um país melhor. Seja o grande representante. O país lhe deve muito, Pai de Andrade, mas o Ceará espera com muita ansiedade para que juntos possamos construir um Ceará diferente, que as pessoas possam ter um sorriso no rosto, que valores de 500, 650 milhões não sejam jogados em concreto dentro do mar, sem nenhuma utilidade como este Porto do Pecém. Se esses valores tivessem sido colocados à disposição das populações carentes do estado do Ceará, senhor prefeito Maiá, talvez o estado do Ceará não estivesse mostrando tanto sofrimento para o país e para o mundo. Se homens públicos tivessem o conhecimento e a informação que nós estamos buscando no meio da sociedade, nesse momento, para construir um projeto e um modelo de poder diferente no estado do Ceará, se eles tivessem o conhecimento do sofrimento da mão calejada do homem do campo, se tivessem algum dia sequer dormido na casa do líder comunitário para ouvir o seu reclamo, talvez esse estado estivesse em uma posição diferente. Mas, como você disse aqui, meu caro prefeito, nós temos que construir o futuro. Por isso, como presidente do PMDB do estado do Ceará, eu convoco a todos, sem nenhum egoísmo pessoal, sem nenhum pensamento menor, mas com o sonho que é de construir um Ceará melhor. Conclamo a todos
todos os partidos políticos, todos aqueles que entendam que nós precisamos construir um Ceará mais justo e um Ceará mais humano. Eu conclamo com o presidente do PMDB para que, nesta caminhada que se inicia para as eleições de 2002, junte-se a um projeto de poder e não apenas a pessoas, mas a um projeto de poder que quer resgatar a dignidade do Estado do Ceará, do homem do campo, do interiorano e principalmente do homem tão sofrido do interior do Estado do Ceará. Que Deus continue dando, Pai de Andrade, a você saúde e que me ilumine nesta caminhada para que eu tenha a firmeza que você sempre teve em todas as suas posições. Que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado. Dando continuidade aos nossos trabalhos, nós queríamos ouvir a secretária de liderança, o senador Sérgio Machado. Presidente Aragaci Chaves, ex-prefeitos Nestor, Zé Guerreiro, ex-vice Ednardo, Manuel da Gandurinha, Marco Floresta, presidente do PMDB, vereador Juvenal, que homenageia essa grande figura que é Paz de Andrade, prefeito Maiá de Andrade, senhores vereadores, lideranças. Eu tenho, e nessa manhã, tenho também enorme satisfação de estar aqui. Estar aqui porque eu tenho uma ligação muito profunda com o tabuleiro. E estar aqui para homenagear uma pessoa que eu conheço desde a minha época de calça curta, que é Paz de Andrade. Foi na minha casa, na casa do meu pai, o Paz de Andrade, Eunício, conheceu e começou a namorar a Dona Zildinha, e é a base da sua família hoje. Foi na minha casa que eu comecei a ver homens como Paz de Andrade, Zé Martins Rodrigues, Dr. Pimentel falar de política. Naquela época eu era muito pequeno, botava um tamboretezinho e ficava ouvindo as conversas. Ficava ouvindo a cearense, para o meu orgulho, se preocupavam com coisas grandiosas. Se preocupavam com a miséria do nosso povo. Se preocupavam com a necessidade do nosso povo. Não tinham interesses menores. Foi nessas conversas, pais, que eu escutei lá o PSD ligar para o presidente Juscelino Kubitschek, quando o Oroz arrumou, e dizer: presidente, precisamos reconstruir o Oroz, que a história do Ceará será contada antes e depois do Oroz. Lamentavelmente, o Oroz foi construído há 40 anos e a história do Ceará não mudou, porque o que muda a vida das pessoas não é ter a obra, e nós estamos agora acabando o Castanhão. O que muda é usar a obra, e é esse, pais, o nosso desafio. Você, que é um homem que é muito mais motivado pela honra do que pelas honrarias. Você que foi deputado estadual, você que foi deputado federal, você que foi presidente da Câmara dos Deputados e por diversas vezes exerceu a presidência da República, mas nunca você foi deslumbrado ou foi corrompido pelas honrarias, porque você é um homem de princípio. Você é um homem que é aquele tipo de homem que não desiste. Que o que faz, o que provoca derrota, não é o bom combate. O que provoca derrota é quando o homem abandona a luta. E você não é homem de abandonar a luta. Você é homem de seguir na luta. Nós acompanhamos e já naquele momento participamos como estudante da luta para assegurar aos brasileiros o seu direito político. Foi uma luta dura, foi uma luta difícil. Foi uma luta contra a prepotência, foi uma luta contra os poderosos. Mas quem luta, quem tem dentro de si uma cabeça
quem tem dentro de si uma luta, como bem disse o deputado Eunício Oliveira, presidente do PMDB, que está nessa batalha, nessa luta, para que a gente possa organizar uma frente, não desiste, nem tem medo de cara feia, nem tem medo daqueles que se servem muitas vezes de puxa-saco e acham que os puxa-saco dizem a verdade, e todos nós sabemos que puxa-saco é como a sombra, só acompanha o poderoso enquanto o sol está alto e brilhante. Na hora que a sombra se apaga, o puxa-saco desaparece. E o que nós precisamos, pais, é manter a grande trincheira. O que nós precisamos, Eunício, é manter essa luta. Da mesma forma que nós fomos capazes de enfrentar a luta pela democratização do país, pais, agora nós temos uma luta maior. Nós temos uma luta muito maior em benefício do nosso Estado. Nós temos que somar todas as forças no sentido que a gente possa combater aquele combate que é o nosso sonho. Nós somos daqueles tipos de pessoas, que tem pessoas que perguntam as coisas como são, vejam as coisas como são e perguntam por quê. Eu sonho com paz, com meu início, com coisas que nunca existiram e pergunto por que não. Por que não ter um Estado onde o interior tem a vez? Por que não ter um Estado onde a seca, esse fenômeno natural, que nos últimos 300 anos nós tivemos 85 anos de seca, e quando ela vem, as pessoas se surpreendem, quando ela vem, as pessoas sofrem, porque nós não estamos preparados para enfrentá-la. Por que não ter um Estado onde o interior seja efetivamente a prioridade? 86, o grande objetivo era combater a pobreza. Onde é que moram os pobres do Ceará? 56% moram na zona rural. E os outros, para completar 70%, moram nos pequenos municípios. E ninguém combate a pobreza com discurso. Você combate a pobreza com ação. Você combate a pobreza com prioridade. E qual é a renda do interior do Ceará? O interior do Ceará hoje é uma economia sem produção. É uma economia que depende inteiramente de transferências de fora. São os recursos dos aposentados e o fundo de participação dos municípios. E onde é que fica o lugar para o jovem? E onde é que fica o lugar para as pessoas trabalharem? E onde é que fica o lugar de produzir? E o Vale do Jaguaribe tem um potencial muito grande, prefeito Baiano. E é essa luta, esse bom combate que nós temos que travar. É essa união que nós temos que travar. Uma união em torno de ideias, em torno de projetos. Porque o que muda a vida das pessoas são projetos, não são ataques pessoais, não é o personalismo, não é a prepotência. O que muda a vida das pessoas é a união em torno de ideias, pais. Foi essa sempre o bom combate que você travou. Foi essa luta que você travou. Foi essa coragem que você sempre teve de enfrentar os desafios. E este é o maior desafio que nós temos agora da nossa geração, que é oferecer uma alternativa real ao Ceará. E é oferecer ao Ceará um projeto. E é por isso que eu sonho em governar o Ceará. É por isso que eu quero governar o Ceará para juntos construir esse projeto onde o interior será prioridade, onde nós temos potencial, nós temos vocação. Nós não podemos mais continuar o interior vivendo só 3 meses por ano. Acabou os 3 meses, acabou o período do inverno, a pessoa tem que sofrer na periferia das grandes cidades, pegar o primeiro ônibus da TPM e ir embora durante o dia, porque durante a noite é perigoso viajar nas estradas do Ceará. É um risco viajar nas estradas do Ceará e nós temos que voltar a dar segurança ao nosso povo, à nossa gente, garantir o patrimônio, garantir a propriedade. Esses são os nossos desafios que nós temos. É fazer com que o interior do Ceará viveu sempre de quê? Do gado, do algodão e da produção de alimento. O algodão acabou, que o algodão que mantinha a economia era o algodão mocó. O gado acabou em conjunto com o algodão, que hoje vive da produção de alimento e do dinheiro do aposentado e do dinheiro da prefeitura, e isso não pode acontecer. Não adianta de concluir a obra que Paz lançou. Eu me lembro a luta, eu me lembro as incompreensões que tiveram, a luta que Eunício teve para a gente manter o recurso do Castanhão. Não adianta construir o Castanhão e depois ficar olhando para ele. Acabamos de inaugurar a Nova Jaguaribara. E qual é a oportunidade de trabalho que tem na Nova Jaguaribara para os seus habitantes? Eu escutei um depoimento de uma senhora que me marcou muito. Senador, na velha Jaguaribara,
nós não tínhamos trabalho, mas tínhamos ocupação. Na Nova Jaguaribara nem nós temos trabalho, nem ocupação. E isso não adianta. E é essa mudança que nós temos que fazer, é pensar no açude que a gente vai concluir, nesse mar de água que nós vamos ter aí, mas ele tem que ter o seu objetivo para mudar a vida das pessoas. A população que mora na margem de São Francisco tem água, mas é pobre por quê? Porque não usa água. A população da cidade de Oroz tem água, mas é pobre porque não usa água. Vem uma emergência, está lá o carro-pipa, porque a emergência do Ceará evoluiu de quê? Da lata d'água na cabeça, o jumento-pipa, o carro-pipa, mas nada mudou. O resto tudo é absolutamente igual. E é esse projeto, é esta luta, é este caminho, é esta estrada, é esse sonho que nós haveremos de construir coletivamente. E o Vale, que sempre demonstrou, Eunício disse que o Paes sempre disse que é o senador do Vale. Eu também, pai, me considero um senador do Vale pelas raízes, pelo trabalho, e juntos nós haveremos de transformar esse Vale, esse potencial que ele tem, numa realidade. Tem que sair da terra da promissão para a terra da verdade. Tem que sair do vai ser, o será. Tem que sair para as pessoas que têm que ir embora daqui para ir sofrer na periferia das grandes cidades, para ficar aqui e com o potencial que aqui tem, produzir riqueza. E que o Castanhão não seja como Oroz, que não espere 40 anos para que ele venha mudar a vida das pessoas. Esse é o nosso projeto, este é o nosso sonho, esta é a nossa luta. Da mesma forma, como a gente foi capaz, pai, de lutar contra as baionetas para reacender a luz da democracia no país, nós haveremos de juntos lutarmos contra a miséria disso, contra a pobreza, e fazer com que o Ceará, as futuras gerações do Ceará, não se envergonhem como nós, do índice de pobreza. A gente viu o interior e o jovem perguntar o que eu vou fazer, o que vai ser minha vida amanhã, onde é que eu vou trabalhar. Do agricultor tem que repetir aquela velha cantiga: planto e não colho, colho e não vendo, vendo e não lucro. Não é esse. Vem a safra, o preço do feijão era 50, vem para 10 e o agricultor é explorado. Tem prioridades? Não tem. Tem tecnologia? Não tem. Tem a água, a gente não sabe para que fazer. Nós estamos fazendo 2 grandes projetos aqui na região, Tabuleiro de Russas e o Castanhão. O que nós vamos fazer com essa água? Qual é o projeto? Quem está sendo treinado? Quem está sendo preparado? Como é que a gente vai fazer? Não adianta a gente investir para os de fora. A gente tem que investir para o da terra. É proteger o pequeno comerciante, é acabar com essa visão fiscalista, que só aumenta a arrecadação do Estado. Não é com visão fiscalista, não. A arrecadação do Estado é produzindo, é dando condição do cearense competir. E da renda, ficar aqui, circunstancial. Não adianta ganhar com a causa injusta. A gente tem que ganhar com a causa justa e que venha mudar e transformar a vida do cearense. E esse é o início. É a causa justa, é a batalha justa que nós haveremos de levar a cada rincão do território cearense. Eu tenho certeza que o PMDB estará na linha de frente dessa luta e nós estaremos na linha de frente dessa luta para efetivamente nós termos um Ceará para todos os cearenses, para que nós tenhamos um desenvolvimento não só para Fortaleza, mas para o interior, para que a gente tenha prioridade para todos os setores da economia e para que a gente invista efetivamente na zona rural. E se nós não investirmos na zona rural, o discurso de combate à pobreza é mera retórica. E com retórica, ninguém bota feijão na panela, nem muda a vida de ninguém. O que nós queremos é um projeto real, um projeto que venha transformar a vida do cearense. Fico orgulhoso de ver Tabuleiro ter um filho ilustre que vai estar na linha de frente dessa luta, como sempre esteve o Augusto. Nossa Rádio Nativa. E agora, eu gostaria de convidar o presidente da Câmara Municipal, o vereador Agaci Monteiro Chaves, para fazer a entrega do título de cidadão tabuleirense ao doutor Antônio Paes de Andrade. Agora com a palavra
filho tabulenense, o mais ilustre filho tabulenense, Antônio Paes de Andrade, eterno presidente da República. Senhor presidente da Câmara Municipal de Tabuleiro, Aragaci Monteiro Chaves. Hoje é um dia de muita festa para o meu coração. Com que satisfação, com que honra, com que privilégio, eu acabo de receber o título de cidadão honorário de Tabuleiro Norte. Este projeto, de autoria do nosso Juvenal, foi aprovado por unanimidade, exatamente no dia do meu aniversário, 18 de maio. Mas antes de mais nada, a minha gratidão aos vereadores que votaram o projeto e que o título eu recebi porque foi-me entregue pelo presidente da Câmara ainda uma votação unânime. Apenas um vereador se absteve por uma questão de linha de pensamento. Mas o meu reconhecimento e a minha gratidão a esse vereador, porque ele sustentou a minha bandeira e votou em Paes de Andrade para presidente. Quero me dirigir ao meu primo, prefeito desta terra. Querido Maiardi, você falou e tocou no recesso da minha aula. Você estava falando e eu estava vendo Campos Sales. A minha luta ao lado da minha família, hospedado ora na casa do meu primo Nelson, seu pai, de Valdemar. Olhei e ouvi as suas palavras e elas estavam me dando um recorde exato daqueles dias, longos dias, que eu em Campos Sales, lá disputava o voto para deputado estadual, depois para deputado federal. Família pobre, mas com que alegria eu posso dizer, família honrada. Os meus agradecimentos, meu primo, pela sua palavra, cheia de emoção. E você conseguiu colocar as suas palavras e o seu pensamento no fundo da minha alma. Dionísio, presidente do meu partido, falou e esboçou aqui um meu perfil político, perfil moral. Muitas vezes eu tenho algumas divergências com o Eunício, mas são divergências de superfície. Porque nas questões de fundo, nas questões que interessam o Ceará e o Brasil, nós estamos juntos. De forma que os meus agradecimentos, as palavras do Eunício, e ele disse uma coisa com muita precisão. O que eu penso e digo na minha casa, o que eu falo para os meus netos, para a minha mulher, para as minhas filhas, é exatamente o que eu sinto, o que eu penso. E desdobro o pensamento e o sentimento nas televisões, nos rádios de todo o país. Eu sou um homem público.
eu só tenho um negócio, é um negócio da vida pública, e me apresento diante da consciência dos meus conterrâneos e da consciência nacional. Sim, com um emblema. Eu não compro e nem vendo. Eu não tenho negócios escusos. Eu, sim, posso dizer que eu também não favoreço negócios de ninguém. Esta é a minha legenda. E a outra que Ulisses colocou nas minhas mãos, quando ele me passava a presidência da Câmara dos Deputados. Privilégio imenso. Os dois cargos, os maiores que Ulisses Guimarães ocupou, foram posteriormente ocupados por mim. A presidência da Câmara dos Deputados e a presidência nacional do PMDB, conquistada numa convenção dura, difícil, áspera, e eu não lutava contra apenas o candidato Goldman, eu estava lutando contra o presidente da República, contra os ministros de Estado do meu partido, sim, contra os governadores. Ministros e governadores que foram transformados por ordem do presidente da República em cabos eleitorais. Mas, para alegria minha, para conforto da minha consciência, eu derrotei todos na agonia de um voto. Guerreiro, Nestor, Marco Aurélio, meu presidente Tabueiro do Norte, vereadores, lideranças comunitárias. Quero agora falar sobre o nosso senador Sérgio Machado. Ele honra a representação nacional, exerce o mandato no Senado com dignidade, com coragem. Enfim, Sérgio, você falou em coragem. A coragem é a maior de todas as virtudes. Quando ela desaparece, as outras também desaparecem. O homem público precisa ter coragem, sentimento de honra, sentimento de dignidade. Você está lá e nós acompanhamos os seus passos. Quero dizer, meu querido amigo, que eu conheci menino subindo em tamboretes para ouvir as palavras de José Martins, padrão de homem público no Ceará e no Brasil, na sua casa. Na casa da minha madrinha, sua mãe, do Expedito, meu padrinho. E nós queremos, desejamos, que você encurte o tempo e se filie ao PMDB. Querido amigo, o Eudício já fez o convite, já formalizou o convite. Hoje à noite vocês vão jantar na minha casa e a conversa vai gravitar só sobre a sua entrada no PMDB. Mas eu quero contar aqui um episódio rápido que se passou numa hora triste, numa hora de sofrimento, numa hora dramática, vivida por mim, pela sua mãe, pelo seu pai. A revolução que degradou as instituições livres deste país tinha derrubado, desmantelado todas as vigas do direito constitucional. Hora do medo, hora da violência, hora da agressão a todos os direitos humanos. Estava no Rio, saí e fui fazer uma visita ao Expedito, a Deise. Você era menino. Quando entrei no apartamento,
na Avenida Vieira Soto, o rádio estava noticiando, dando o nome das cabeças que a guilhotina cortava. Naquele instante, eu sentado, seu pai ao meu lado, a sua mãe e as suas irmãs. Aí o rádio noticiava, com a voz soturna do comando revolucionário, a cassação do ministro da Aviação, do nosso expedito. Estava a partir dali banido da vida pública e extraído da vida pública pela brutalidade da força. Me abracei com a Deise, beijei a minha madrinha e o expedito estava ali perplexo. Hora difícil, eu sabia que ele seria preso logo mais. Ministro de João Goulart, na pasta mais importante da República. Eu sabia que ele ia para o fundo do cárcere e ia passar por momentos difíceis, porque era a hora da tortura. O expedito, o que fazer? Eu digo, vamos sair, eu vou ficar aqui e você tem que se homiziar numa embaixada. Liguei para o meu companheiro de partido, que foi posteriormente presidente do Congresso Nacional, quando eu era presidente da Câmara dos Deputados, o Nelson Carneiro. Nelson, vá à Embaixada do Peru. A sua mulher é secretária da Embaixada. Preciso levar o expedito agora. Abra as portas da Embaixada. E ele me dizia, pai, você vai ser preso. Você não tem condições de entrar na Embaixada do Peru, porque as forças estão às portas de todas as embaixadas do Rio de Janeiro. Os militares tomaram as portas das embaixadas. E eu, meu querido Sérgio, talvez você não saiba do que eu vou narrar aqui. Expedito, vamos sair. Desde arrume as malas do expedito. E se vocês forem presos? Não é só o expedito, amanhã você estará caçado. Vamos correr o risco. Eu saí com seu pai. Quando chegamos ali, no iate, a embaixada estava nela, na porta da embaixada, 10 militares. E hora difícil, hora amarga. Esperei que eles fossem fazer o lanche. Levei a mala de seu pai e entramos na Embaixada do Peru. E ali estava resguardada a integridade física, já não digo integridade moral, porque esse expedito sempre ostentou, mas estava resguardada a integridade física do meu companheiro, do meu padrinho, companheiro de Assembleia Legislativa e companheiro de Câmara dos Deputados. Assim, quero aqui encerrar minhas palavras no que diz respeito a você e a sua família. Você tem as raízes que são nossas. Você, toda a família foi do PSD. Depois do MDB. Então, se reconcilie com as suas raízes, porque, como diz o poeta francês, as raízes falam, cantam e choram. Ai daquele que venha se perder das suas raízes, porque perdido ficará pelo resto da vida. Estamos agora. Queridos vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, lideranças, recebo-se neste instante o título de cidadão desta terra, cidadão honorário. Os meus deveres para com o Vale são acrescidos de mais responsabilidades, mas eu vivo em estado de graça com o grande Vale do Rio Grande. Posso olhar nos olhos dos homens, das crianças, dos estudantes
os trabalhadores desta terra, com a minha consciência recusada, tranquila. Aqui, o meu sogro, José Martins Rodrigues, foi ele o representante desta terra, ele que engrandeceu tanto a representação nacional, e foi ministro da Justiça, líder do PSD, líder do Juscelino. E outra figura que eu quero lembrar, porque é importante se guardar a memória dos que se foram. É importante cultuá-la. É importante porque nós fortalecemos as nossas energias quando evocamos o passado dos grandes homens da nossa terra. Era Martins Rodrigues, e aqui, nestes municípios, por todos eles, eu andei. De madrugada, todas as horas, fiz comícios com um grande homem público que vocês conheceram. Figueiredo Correia, sim, que foi votado aqui, que trabalhou pelo Vale, e quando deixou a Câmara dos Deputados e passou todos os municípios que ele comandava no Vale, Alto Santo, Ixeré, enfim, São João, todos os municípios. É importante recordar. Recordar com saudade, porque a saudade, meus companheiros, a saudade é a asa de dor do pensamento, a saudade é a presença dos ausentes. Sim, disse que cumpri meus deveres para com o Vale. Tenho novas responsabilidades. Se retornar à Câmara, vocês estarão lá. Não só o deputado, vocês terão o advogado, o devoto das causas do Vale do Jaguaribe. Assumi a presidência da República pela 4ª vez. Chamei um filho desta região, o Ariosto, que é um bom técnico. E tive a preocupação de mandar atualizar imediatamente os estudos do Castanhão. Na 6ª vez que eu assumi a presidência da República, no dia 14 de julho, o presidente Sarney ia para a França e eu permaneci à frente dos destinos da nação durante 15 dias. Aí sim, o Ariosto me trazia os estudos, estavam atualizados. Reuni o Ministério e no dia 14 de julho eu assinava a autorização para que fosse construído o açude do Castanhão, a obra do século. Era a regularização do rio. Com a construção do Castanhão, o curso do rio ia ser regularizado, pondo um ponto final nas enchentes, que quando o rio extravasava, era aquela cena de dor, de sofrimento, rebanhos dizimados, homens escapando em cima das árvores. Quanta dor, quanta dificuldade este vale viveu com o rio extravasado. Sim, e depois o quadro das enchentes e o quadro das enchentes. Assinei, não só assinei, mas coloquei recursos para que a obra fosse iniciada. Deixei recursos para a autorização da ordem de pagamento. Encontrei dificuldades, como eu disse aqui, porque na época o governador do estado, meu governador do Sérgio, o senhor Tasso Gereissati, não sei porquê, por um equívoco que ele deve se arrepender, ficou contra a construção do Castanhão. Disse na imprensa do Sul que eu estava praticando um ato demagógico, que era um blefe, mas ainda
ousou até dizer que eu estava brincando de ser presidente. Se ele tivesse juntado o prestígio que ele tinha, a influência que ele tinha, a força que eu detinha naquela hora como substituto constitucional do chefe da nação, o Castanhão teria sido concluído há 5 anos atrás. Mas, desgraçadamente, esse episódio, esta divergência, esse conflito entre Paes de Andrade e o governador que eu tinha elegido, governador do PMDB, sim, quantos danos e quantos prejuízos teriam sido evitados. Ali a união se impunha, a divergência não devia nunca ter surgido, mas águas passadas não movem moinhos, o importante é que a obra vai ser concluída. Certa vez, com muito amargor, meus conterrâneos de Tabuleiro, quando a obra estava paralisada por todos os incidentes da ecologia, articulados pelo governador do estado, eu disse na televisão no Ceará, se eu pudesse riscar e apagar a minha assinatura, a assinatura do presidente Paes de Andrade, do processo de autorização, eu ficava feliz, contanto que o Castanhão fosse construído. E sou cidadão também, russano, deixei as marcas do meu trabalho, da minha dedicação, o CAIG de Russas. Mas, meus eu não vou me alongar mais. Quero apenas render uma homenagem à Câmara Municipal desta terra. Mas evocando também o episódio que enche de brilhos de honra, porque é um episódio que pode se lembrar, porque aqui, perto neste vale, na vila de Campo Maior de Quixeramobim, a Câmara Municipal praticou o ato mais corajoso de rebeldia cívica da história do Brasil. Quanta força tinha as câmaras municipais, senhores vereadores? O imperador Pedro I, a ponta de baioneta e casco de cavalo, fechou a Constituinte de 1824. E aí as devassas, e aí os expatriamentos, e aí as violências, e aí os enforcamentos dos líderes maiores no passeio público. Quero homenagear a Câmara, lembrando este grande ato, Padre Mororó, tão grande quanto Frei Caneco. Foi a Quixeramobim, e lá chegando estava reunida a Câmara na vila de Campo Maior de Quixeramobim, reunida para tirar uma nota de protesto contra a violência do imperador. Vejam que beleza. E guarde na memória este ato de grandeza, de rebeldia cívica dos vereadores de Quixeramobim. O padre chegou, ele, um grande revolucionário, e passaram a presidência dos trabalhos para o padre Mororó. Ele assumiu. E a moção foi aprovada às 6 horas da manhã. Que moção era essa? A moção aprovada pelos vereadores e também por unanimidade, a sessão presidida pelo revolucionário Padre Mororó. Nesta moção estava a resolução. Primeiro, destituir do trono o imperador Pedro I. Segundo, proscrever a dinastia dos Braganças. Terceiro, proclamar a República. Que coragem, que beleza. O padre foi preso, foi levado para Fortaleza. No dia do fuzilamento, o padre saiu do cárcere, escoltado, beijando o crucifixo. E ao lado do padre estava o general Pessoa Anta de Andrade. O general se desmanchando em lágrimas. E o padre, com os olhos fixos, no meio do revolucionário da Galileia, no crucifixo,
O padre meteu a mão na batina, tirou o lenço e disse: general, receba esse lenço e enxugue as suas lágrimas, porque elas estão maculando o nosso ideário. E foi até o passeio público. Colocado para ser fuzilado, quiseram vendar os olhos do padre, ele rasgou a venda. E olhou para os soldados e gritou: atirem, acertem no coração, acabem logo com esta agonia. Viva a República e abaixo a tirania. Que beleza! Mas, queridos vereadores, meus companheiros, aqui eu quero terminar. Mas evocando também todo o processo mais brutal, cruento processo de discriminação contra o Nordeste. Quero aqui colocar as dores da nossa gente, o sofrimento do nosso povo, desta terra martirizada. E eu quero colocar tudo isso, todo o martírio, na boca de um santo. Meu amigo que já não está entre nós, do grande padre Helder Câmara. Ele, diante do quadro de sofrimento, costumava dizer: aqui há dores, aqui há fome, aqui há desespero, aqui há mortalidade infantil, aqui há dívidas, aqui há subdívidas, aqui é o palco, o grande palco do martírio e do sofrimento da nossa gente. Padre Helder, depois de narrar o quadro dos nossos irmãos e das nossas irmãs, andando pelas estradas cobertos de andrajos, famintos, eles pareciam mais sombras do que entes humanos. Padre Helder fechava o seu pensamento, dizendo: diante da sede, da fome e da miséria, quase que tudo se acabava, mas não se acabou. Sobrou e haverá de sobrar sempre semente de gente e semente de gado para a luta que se trava aqui entre o homem e a natureza. Que beleza, Padre, que Deus o tenha. Mas, finalizando com os meus agradecimentos, estou vendo ali o nosso Carlos Félix, meu companheiro, correto, sério, tem muito espírito partidário. Leva lá minha mensagem para os meus companheiros de rutas. Ao terminar, quero terminar com o pensamento de um grande escritor nosso, que foi deputado federal, foi secretário de Interior e Justiça, foi presidente da Academia Brasileira de Letras, Gustavo Barroso. Falando também sobre as nossas dores e sobre a fome e a terra sofrida e martirizada, Gustavo tem esse pensamento lapidar. Enquanto outras regiões do Brasil se orgulham de feitos antigos e de riquezas modernas, a glória do Nordeste é como a dos santos e dos mártires, feita de dores e de provações. Mas, pela nossa vontade, pelo nosso esforço, pelo trabalho da nossa representação, de Unício, de Sérgio, de toda a nossa representação, pela obstinação nossa na defesa da nossa terra, nós haveremos de dizer amanhã: a glória do Nordeste haverá de se chamar desenvolvimento, sim, desenvolvimento com justiça social. Muito obrigado. Mais um conterrâneo nosso, senador Sérgio Machado, deputado federal Pedro Oliveira, prefeito Tomales, prefeito de Informação Grande,
primeiro o presidente da Câmara aqui, José Pereira, que honra a presença, nosso delegado, senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes. Para encerrar o nosso trabalho, não poderia deixar de apresentar aqui a nossa gratidão, o nosso orgulho. Tenho certeza que o orgulho que eu sinto agora, todo tabuleirense está sentindo. Ele tem um filho ilustre, um filho de Tabuleiro do Norte. Tenho certeza, Pai de Andrade, que breve, quando você for deputado federal, tenho certeza disso, estaremos batendo a porta do conterrâneo para angariar recursos para o nosso município, que as dificuldades, principalmente no ano de estiagem que estamos passando, são demais. Pode ficar certo disso que iremos bater a vossa porta. No pronunciamento do senador Sérgio Machado, ele falou quando criança, Pai de Andrade em sua residência, a residência do Expedito Machado, quando estavam discutindo coisas grandiosas. Eu lembrei uma vez o pronunciamento do saudoso Ulisses Guimarães, quando ele dizia que as pessoas que se preocupam com coisas pequenas ficam pequenas. Esse é um pronunciamento que eu ouvi dele, que a gente deve, isso aí serviu de exemplo, que nós nos preocupemos mais com as coisas grandiosas, que terá, tenho certeza que melhor benefício para a própria pessoa e também para o nosso município. E aqui a nossa gratidão ao honroso tabuleirense, agora Pai de Andrade, por um homem de obra de 2 séculos, né? Ele começou o Castanhão no século e vai concluir no outro século. São poucas as pessoas que têm esse poder de ter uma obra grandiosa, pode ser a maior obra do Ceará em 2 séculos. E se Deus quiser, logo daqui a 2 ou 3 anos, o nosso governador Sérgio Machado concluirá esse trabalho. Eu queria que todos ficassem de pé para nós ouvirmos o hino tabuleirense para encerrarmos o nosso trabalho. Logo após o vereador Juvenal, que é dar uma palavrinha depois do hino. Sorrindo, nos mandando uma bênção de luz.